A gente estuda ciências para saber mais? Ou para se encantar mais. Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Eu sou a Bárbara Lores, diretora de currículo e cofundadora aqui da Academia do Domus, que é uma plataforma de ensino à distância, aulas online, ao vivo, de todas as matérias, em um ambiente seguro e livre dessa doutrinação ideológica que você vê por aí. E eu sou Anne Kathleen, professora, escritora e pesquisadora das artes da linguagem. Aqui conversamos sobre como a educação pode ser um caminho para nutrir a mente e ordenar o coração, uma aula de cada vez. Estamos com uma série de episódios falando sobre como planejar aulas segundo o método Charlotte Mason. Já falamos sobre as aulas de literatura e também de história. Se você ainda não viu esses episódios, vamos deixar linkado aqui para que possa assistir. Na semana passada tivemos a graça de receber o professor Ronaldo e hoje temos a alegria de receber a professora Renata Knupp. Seja bem-vinda, Renata. Olá, muito obrigada. Eu sou a professora Renata, aqui na academia dou aula de ciências, também dou aula de inglês, tenho uma turma de arte da linguagem. Já trabalho aqui há 5 anos. Também sou engenheira florestal, formada em letras, português e inglês. E estou feliz de estar aqui com vocês para contribuir. Que legal. Renata, para a gente é muito bom poder contar com você aqui. Você sabe que nos bastidores, né, um pouquinho antes da gente começar, eu falei, e aí, Renata? Ah, ela falou, é a primeira vez que eu vou participar de um podcast. Então, sério, que engraçado, né? Porque a gente começou esse trabalho aqui da academia justamente com o podcast, né? E hoje em dia, podcast é uma coisa muito chique. O pessoal vai, né, no estúdio, tem todo um negócio. Mas o primeiro podcast que eu gravei, que é um dos que tem, acho que talvez o que tenha mais visualizações aqui no YouTube, eu gravei assim no celular, com a Laurinha assim, fazendo barulho que ela tava no colo, sei lá, ela tava ali do lado, que ela era bem pequenininha. É, e no fundo, às vezes, a gente coloca muitos obstáculos, né? A gente pensa, ah, vamos esperar o momento ideal. Então, o dia que a gente tiver, assim, as condições ideais de temperatura e pressão, a gente faz as coisas. Mas não, a gente pega o celular e vai, né? Compartilha com as pessoas aquilo que você está aprendendo, porque isso já te ajuda a estudar. E, inclusive, compartilha também esse episódio, se te ajudar, e também os anteriores, com os seus amigos, suas amigas que estão nessa jornada também, querendo saber mais sobre educação clássica, sobre Charlotte Mason, enfim. Então, como a Anne disse, a gente está nessa série, digamos assim, de episódios discutindo o que a gente está chamando, melhor, a gente está chamando, não, né? Que a própria Charlotte Mason chama de o método da lição. Seria essa forma de estruturar a aula, como vocês já viram até aqui, em torno de um livro vivo. Então, você tem o livro vivo ali no centro da aula e uma série de outras coisas que te ajudam a aproveitar aquela leitura. Você tem a preparação, a leitura em si, com a narração, que é a forma como a gente assimila aquele conhecimento, torna aquilo algo próprio, e depois a gente tem a discussão. Mas como que isso se dá na prática numa aula de ciências, né? A gente já falou aqui das aulas de literatura, já falamos das aulas de história, mas talvez para você que está ouvindo possa ficar, tá, tudo bem, mas e na hora de ensinar ciências, né? Como que isso é exatamente? Então, convidamos aqui a professora Renata para nos ajudar a adentrar aí nesse mundo. Renata, começa falando para a gente sobre, talvez assim, esse passo antes da aula, sabe? Eu vou te perguntar igual eu perguntei para o Ronaldo, né? Assim como ele é um professor planejador, você também é uma professora planejadora que monta ali, né, roteiros de aula, enfim, aqui na academia. Como que é assim, quando você tenta para fazer um plano de aula, o que que você leva em consideração? Como que você estrutura? O que que não pode faltar nesse plano de aula? Como, dá um norte aí para gente. Tá. Bom, vou começar mencionando para as aulas mais inspiracionais, né? Que tem mais a ver com o que foi falado já em história, para literatura também, quando a Anne estava falando. A gente precisa escolher bem o livro que vai ser usado
E em ciências é interessante pensar que isso depende muito da idade dos alunos. E também, às vezes, a gente quer que eles. A gente pensa logo assim, eles vão chegar em biologia, né? Eles vão chegar em química, então, nossa, eu preciso preparar os meus alunos, porque um dia eles vão estar estudando química, fazendo experimentos. Só que a gente precisa escolher alguma coisa que seja acessível para eles. E quando eles são pequenininhos, por exemplo, o que eles conseguem captar muito bem é aquilo que eles conseguem vivenciar, né? Visualizar, experienciar por eles mesmos quando estão observando a natureza, por exemplo. Então, a gente não pode avançar etapas. Escolher o livro bem, não é só escolher o livro vivo, né? É escolher um livro adequado para a idade. Então, isso é fundamental. E eu vejo o quanto que a escolha do livro pode afetar a compreensão do aluno, sabe? Às vezes, se a linguagem não for adequada, não só o conteúdo, às vezes o conteúdo é maravilhoso, só que a linguagem usada no livro não vai ajudar aquela turma ou aquela idade de alunos, né? Então, o livro é muito importante nessas aulas. É, dito isso, a gente vem para aquele passo a passo, né, que o Ronaldo já falou. Tem uma preparação. Para as aulas de ciências, o que eu noto é que a gente precisa ter o cuidado de direcionar o olhar dos alunos para o que vai ser estudado. Claro, sem dar spoiler, né, da história, mas é porque como a gente usa livros vivos, eu vou dar um exemplo, por exemplo, um livro do Aventuras ao Ar Livre, né? Que é a história de três irmãozinhos, eles são gêmeos, e o livro vai narrando várias aventuras deles. Só que a história é tão gostosa que o aluno facilmente se perde ali na história, sabe? E ele vai prestar atenção nos detalhes e como a cama das crianças tem um dossel com enfeite de abacaxi e a torta de maçã. E aí, quando você vai direcionar a narração dos alunos depois, às vezes eles focam muito nesses detalhes, da parte da história que é tão gostosa, né? E para isso que a preparação é importante, porque eu já vou preparar os meus alunos, por exemplo, para escutarem o que o Senhor Vento vai contar sobre os tipos de vento, ou como o Senhor Vento vai explicar a diferença, do vento entre os lugares diferentes do planeta. E quando eu já menciono esse tipo de coisa na preparação, o aluno já vai para o livro procurando isso, né? Ele vai tipo, tá, então cadê o que o Senhor Vento vai falar? E aí isso ajuda, é, a que eles foquem no que a gente está estudando no momento, né? Mas claro que eles conseguem absorver todos os outros detalhes com muita facilidade. É, então tem essa preparação. Também acho que a gente lê o livro antes, prepara. É importante ver se tem alguma coisa de foto para mostrar. Eu lembro que a Anne também mencionou isso, que às vezes imagens são importantes. Pode aparecer no vocabulário palavras que eles não conhecem, a gente coloca também. Só que é comum aparecerem nomes de plantas e animais que talvez eles não saibam, nunca tenham visto. Então a gente utiliza desses recursos, a gente mostra fotos para que eles já vão preparados, né, para a leitura. Renata, mas você falava então que já na preparação você sinaliza alguma coisa que os alunos devem prestar atenção ao longo do texto, né? Então, isso não quer dizer que na narração deles eles vão falar só daquilo, né? Eles vão falar de tudo que eles lembram, mas de alguma maneira você já está orientando eles a prestarem atenção em algum aspecto. Isso vai ser retomado depois? Como que é isso? Sim, a gente deixa que eles façam a narração, livremente, né? Eles contam tudo que eles lembram sobre o texto. Mas sempre no final da aula, pode ser que a gente retome novamente, faça uma nova preparação para uma segunda parte da leitura, leia mais um pouco, faça mais uma narração, né? Que a gente pode cortar em trechos menores. Mas sempre a gente encerra, né, a nossa aula com uma discussão, uma conversa. E aí a gente direciona os alunos novamente para o que já foi, sinalizado para eles, né, que a gente estudaria. A gente retoma esse assunto com as perguntas de discussão. Então a gente chama a atenção deles novamente para aquilo que eu pedi que eles olhassem, né? Então, por exemplo, se for o caso do vento, na discussão eu posso pedir que eles relacionem o vento que o senhor vento mencionou na história com o vento que tem aonde eles moram, né? Se venta daquela forma onde eles moram.
Na história aparecia um vento cortante, e aí era aquele vento bem gelado, né? Que parece que corta o nosso rosto. E aí, na discussão, a gente pode perguntar: você já sentiu vento cortante? Onde você mora tem vento cortante? E aí, ou então pedir para eles explicarem, né? Se você fosse dar um nome para o vento que passa aí na sua casa, que nome você daria? Seria vento cortante? Porque isso vai fazer com que eles tenham que explicar, né? Que eles tenham que perceber como é que é o vento aqui na minha casa e por que será que não é um vento cortante? Então, é importante, a discussão é fundamental também nas aulas de ciências. Gente, só uma nota de rodapé para você que de repente caiu aqui meio de paraquedas, não conhece ainda a Academia do Tesouros, nada. Pode ser meio engraçado ver a professora Renata falando assim: será que venta assim onde você mora? É como assim? Eles não moram todos no mesmo lugar, Renata? Não, não moram. Não moram, Fala aí, não. fala aí alguns lugares em que os seus alunos moram, em geral, assim. Tá, eu tenho alunos que são da Bahia, eu tenho alunos que são do Rio Grande do Sul, de Florianópolis, alunos que moram lá perto da Amazônia, alunos de Brasília, então definitivamente não entra do mesmo jeito. E, inclusive, eles estão na mesma turma, né? E isso gera uma discussão interessante, porque como eles estão cada um em uma cidade, em um estado, em uma região do país diferente, eles têm, experiências diferentes também com aquele assunto. Tá, mas eu lembro que quando você começou a descrever, né, esse momento, assim, sentei para fazer um plano de aula, você falou assim: ah, vou focar numa aula mais inspiracional. Talvez para quem chegou aqui agora, isso pode ter ficado meio, tá, como assim, né? Isso é uma distinção bem importante da gente fazer entre aulas que são inspiradoras ou inspiracionais, a gente pode dizer também, e outras aulas que são disciplinares. Talvez você não esteja familiarizado assim com esse termo, né, inspirador versus disciplinar, mas a própria Charles Mason diz é, no livro dela o seguinte, olha só, o sucesso dos alunos, até separei aqui a citação, então preste atenção que eu vou ler. O sucesso dos alunos no que podemos chamar de matérias disciplinares, como matemática, gramática e ciências experimentais, depende sempre da capacidade do professor. Mas os hábitos de atenção dos alunos também têm peso nesses casos. Uma coisa super interessante, na minha experiência, né, quando eu fui lá para Minnesota para fazer o treinamento na escola lá que usa o método da Charles Mason, né? Esse treinamento organizado pelo Ambleside Schools International, é algo que eles ensinam assim de uma forma muito clara e que eu nunca tinha visto alguém explicar de uma maneira tão clara assim e que me ajudou muito e é algo que eu tenho procurado transmitir tanto para os professores aqui da academia, né, nos nossos treinamentos que a gente faz, como também no próprio liceu, nas oficinas que a gente oferece. Então, você é educador, educadora também tem interesse em formação para professores, saber como planejar a aula. A gente está sempre organizando eventos e formações nesse sentido também, fica de olho lá no nosso Instagram. Mas algo que eles explicam e que é muito claro, assim, e que eu não vejo de fato nesse meio, muita gente falando, nesse meio que fala, né, sobre Charles Mason e tal, é justamente sobre as aulas disciplinares. Como a gente tem falado para vocês aqui, algo muito específico desse método, algo muito precioso, é essa centralidade da verdade. E a gente pode dizer que nas aulas inspiradoras, como literatura, história, essa verdade é trazida para nós por um bom autor, né, num livro. Então tem aquela grande centralidade da leitura ali. Mas nas aulas disciplinares, como é o caso da matemática, da gramática, das ciências experimentais, né, física, da química, alguns aspectos da biologia também, esse livro, na verdade, é o professor. O que pode ser uma coisa meio chocante, né? Por isso que eu falo, a gente não começa a estudar esse método por aí, né? A gente começa pelas inspiradoras, para que a gente consiga entender de uma forma mais clara que o professor não pode subir ali no pedestal, né? E tudo girar em torno dele. Mas quando a gente está falando de aulas disciplinares, a coisa é diferente, porque você precisa desse professor que tenha realmente uma maestria, que domine bem aquele assunto,
que seja tão apaixonado também por aquela matéria, né, que consiga cativar os seus alunos e que apresente aqueles novos conceitos, aqueles novos algoritmos, aquelas ideias de uma forma muito clara ali na aula, né? Como que você vê, Renata, essa diferença assim na prática de uma aula disciplinar para uma aula inspiradora? Porque você vive as duas realidades, né? Se quiser comentar um pouco, tá livre aí para o pessoal conhecer um pouco mais de como que é a sua experiência nessas duas realidades. Uhum. Eu acho que é importante ressaltar, principalmente para quem está ouvindo sobre isso pela primeira vez, que isso não significa que o professor vai chegar ali na frente e vai ficar palestrando sobre o assunto, certo? Não se torna uma palestra só porque o professor que tem o conhecimento, porque de fato, na aula disciplinar, o detentor do conhecimento é o professor, é ele que vai passar aquilo para o aluno, né? Não é o livro. Só que isso pode dar a ideia de que o professor simplesmente vai chegar e sair falando e o aluno vai anotando. Só que não é isso. E quando a gente planeja a aula, a gente tem que ter esse cuidado de, ainda assim, fazer com que o trabalho seja do aluno, sabe? Então, o professor, ele meio que vai guiando, ele vai dando certas é, nuances, vai dando para o aluno o caminho para que o aluno chegue naquela verdade. Então, é um pouco, eu considero esse planejamento meio que um jogo, assim, que você tem que, você vai escondendo a verdade por trás para o aluno não chegar lá sem você dar a resposta, sabe? Você vai dando um caminho das pedras. Então, é muito interessante ver como isso acontece, por exemplo, no ensino médio, nas aulas de química que eu tenho um plano para aquela aula, eu tenho um objetivo, eu sei aonde eu quero chegar, aonde eu quero que os meus alunos cheguem, o que que eu quero que eles descubram. E aí eu tenho que construir o caminho para que eles descubram isso sem eu ficar falando muito. E aí um ponto importante também é que a gente sempre parte daquilo que eles já sabem. E isso facilita, porque eles já sabem alguma coisa, porque a gente vai construindo, né? Então eu pego aquilo que eles já sabem e vou guiando para que eles descubram mais. E aí, um bom exemplo é quando a gente estava aprendendo sobre a tabela periódica, por exemplo. E aí tinha lá, a tabela é toda organizada, né? Tem todo um porquê dela ter aquela organização. E eu poderia, é claro, chegar ali e simplesmente dizer porque a tabela é organizada daquela forma, porque tal grupo, porque tal elemento está em tal grupo. Poderia, mas isso seria bem chato, nem um pouco emocionante. Então, o que a gente fez foi, eu comecei a trabalhar a distribuição eletrônica com os alunos, e aí eu vou tentar não entrar em termos tão técnicos, em que a gente vai observando um átomo de um elemento, vendo quantos elétrons tem, quantas camadas tem naquele átomo, com base na distribuição eletrônica do elemento, que eles já tinham estudado isso, né? Então, a gente parte desse conhecimento que eles já tinham. E nisso eu pedi para que eles correlacionassem. Tudo bem, e quantas camadas tem esse elemento, no fim das contas? E aí eles me diziam, eu falei assim, tá bom, e onde ele está na tabela? E aí eles me diziam, e com isso eles foram percebendo o que que tinha em comum entre a distribuição eletrônica e aquela coluna da tabela periódica, aquela linha da tabela periódica em que o elemento estava. E aí foi muito curioso no final dessa aula que a aluna falou assim: Caramba, professora, a química é linda. E aí isso me marcou muito, que ela falou, é tudo tão organizadinho, professor. Eu falei assim, pois é, né? Que legal. Então a gente não pode perder isso de vista, porque como depende da gente, né? Esse conhecimento chegar até eles, a fonte é o professor, a gente pode cair na tentação de simplesmente falar, porque é mais prático, é mais fácil. Se eu já sei, é só eu falar. Só que isso destrói toda a construção e a relação do aluno com aquele tema. Ele simplesmente vai ficar ouvindo. Isso não apela para nada, sabe? Mas quando eles constroem esse conhecimento, quando eles chegam a essa verdade por conta própria, por meio dos caminhos que eles já aprenderam, é tudo mais interessante. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante sobre as aulas disciplinares que a gente não pode deixar passar, sabe? E claro, entram sempre os exercícios, né? Então, a aula disciplinar ainda tem uma preparação. Nessa preparação, a gente retoma, né, o que eles
já viram, o aluno também faz uma narração, né, da aula anterior, ele conta o que eles já aprenderam. Depois disso, a gente começa a partir para o novo, né? Prepara o que eles vão estudar. Então, também posso dar algumas indicações do que vai vir pela frente, né? Em que área que a gente está entrando. Se for necessário, também a gente pode usar até alguns elementos das aulas inspiradoras, né? Por exemplo, a gente vai estudar sobre algum conceito que um determinado químico mostrou. Então, a gente pode dar uma olhada na biografia do químico, de repente assistir a biografia também. De repente tem algum trecho de um livro ou um próprio livro que fala sobre algum químico ou algum conceito de química. E dá para mesclar, né? As aulas disciplinares com as aulas inspiradoras. É perfeitamente possível. Então, algumas partes da química cabe uma aula inspiradora em que a gente vai fazer uma leitura, uma narração, contar sobre o que a gente está vendo. Teve uma aula que a gente viu a história do descobrimento do benzeno, por exemplo. E aí a gente leu um texto sobre a história do Kekulé e como que ele chegou a essa resposta sobre o sonho que ele teve. Então, nessa aula, os alunos fizeram uma narração, discutimos sobre como que ele descobriu e como que isso afetaria a ciência hoje em dia, né? Como que seria se uma pessoa chegasse e falasse que sonhou com alguma coisa de química hoje em dia, ou descobriu alguma coisa, como que você descobriu no sonho? E se eles aceitariam bem isso, e como que é para aceitarmos as verdades hoje em dia, né? As verdades científicas, o que que faz a gente dar credibilidade a isso? Então, também entra aí na química a inspiração, mas é importante a gente pensar também na parte mais direta, né? E como que os alunos vão praticar isso. Nas aulas, disciplinares, a gente tem também exercícios, que é bem diferente, né? A gente precisa, garantir que os alunos entenderam, de fato, aquilo que eles aprenderam. Agora, por exemplo, eles estão estudando química orgânica, então, para eu ter certeza de que eles compreenderam como nomear uma cadeia orgânica, é necessário que eles me mostrem isso. E aí eles me mostram isso através dos exercícios. Então, sempre nós praticamos para que eles me mostrem se eles entenderam e depois eles recebem mais exercícios para praticar. Depois, né, também em casa, como uma forma de continuar esses estudos. Renata, uma coisa bem interessante, né, disso que você estava falando, e que eu fiquei lembrando, né, dessa frase, até peguei aqui para poder citar exatamente. Uma coisa que a Joyce Mason gostava muito de citar era o seguinte: a mente não é capaz de aprender, de conhecer nada, senão aquilo que ela produz na forma de uma resposta a uma pergunta colocada pela própria mente. Ou seja, trocando em miúdos, né? Eu só consigo aprender, né? A minha mente só vai conseguir reter de fato, né, a resposta de uma pergunta que ela mesma fez. É totalmente diferente você chegar na sala de aula, né, que você mencionava. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês como eu sou brilhante, como eu sou inteligente. Essa aqui é a tabela periódica, muito prazer. Essa aqui é a forma como ela é dividida, e ela é dividida com base nesses e nesses parâmetros aqui, tá bom? Tá, e daí? O aluno ele não tinha o menor interesse em saber essa informação. É claro que você vai ter alunos que naturalmente são mais curiosos ou inclinados e realmente poderiam achar isso interessante. Mas para muitos deles isso é só uma espécie de convidado, assim, uma pessoa que chegou na festa e não era convidada, sabe? Essa informação que eu não convidei e simplesmente apareceu aqui, tá, e daí, né? O que eu tenho a ver com isso? Não mudou a minha vida. Agora, é totalmente diferente quando o próprio aluno, ali através daquelas pistas que você está dando, ó, pessoal, vejam aqui como é que é isso aqui, esses elétrons, essas camadas, isso aqui, tal coisa. Opa, peraí, deu clique. O clique aconteceu em mim, enquanto aluno, não no professor. Eu saio daquela aula não falando, olha como o professor é inteligente, mas nossa, como... tipo, eu tô surpresa comigo mesmo, assim, né? Caramba, eu consegui sozinha chegar aqui a essa verdade. Isso é até interessante, né? Quando a gente fala de construir e tal, algumas pessoas podem estar ouvindo e pensando, esse negócio também é construtivista. Não. Ouçam os episódios anteriores. Não tem nada a ver com isso.
Porque, diferente do construtivismo, o construtivismo ele é muito, assim, subjetivo, né? Não é que tem uma verdade ali para ser encontrada. A gente não vai construindo ao longo do tempo e pode construir nada também, né? Não, não é disso que a gente está falando. A gente está falando que tem uma verdade objetiva. O professor sabe muito bem qual é essa verdade, mas ele quer que o aluno dê os passos sozinho para que ele alcance aquela verdade por conta própria, para que ele possa olhar para aquilo e falar, como a aluna da Renata, nossa, química é linda. Que aluno que vai dizer isso se você chegar e já entregar o ouro todo, né? Ah, legal, interessante, ou não, né? Mas, enfim, bem diferente. Verdade. Você ia Eu falar ia- alguma coisa? Pode- sim, eu ia falar que teve também um exemplo de ainda em química orgânica, que é o ponto que estão vendo agora, né? Em que eu peguei uma cadeia que eles estão estudando os hidrocarbonetos, que são os compostos orgânicos formados por carbono e hidrogênio. E aí eles já tinham estudado alguns hidrocarbonetos, só que começaram a ver a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. E aí o que eu fiz, antes de explicar qualquer uma das regras de nomenclatura, foi colocar o hidrocarboneto na tela, ramificado, coloquei o nome dele, pela IUPAC, o nome formal dele, e pedi para eles me explicarem o porquê eles achavam que tinha aquele nome. Isso também funciona muito bem. Às vezes você já dá a resposta para o aluno, tá? É isso e é isso, mas me diz por quê. E o aluno, ele é forçado a olhar para aquela coisa e tentar achar o que que tem aqui que pode explicar isso aqui. Então, funciona muito bem também. Às vezes você já dá a resposta, mas o que você quer é que ele descubra o porquê daquela resposta. Em alguns contextos funciona. Nesse caso, funcionou muito bem. Eles chegaram a praticamente todo o porquê daquele nome. E o que eles não conseguiram descobrir sozinhos, ficou aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Ficou aquela sensação de, tá bom, professora, mas me conta então, por que que é essa parte aqui que eu quero saber agora? Então, isso também atiça a curiosidade do aluno, né? E é legal fazer com que eles queiram saber a resposta. Exatamente. Uma outra coisa que também eu acho bem interessante da gente falar é o papel do livro, ou da apostila, ou das folhas de exercício, enfim, né, numa aula disciplinar. Qual que é o lugar disso, né, no meio da aula, né? Você falou que pode ser que, claro, né, que as aulas de ciências, elas podem acabar sendo um pouco híbridas, eventualmente, né, com alguns elementos inspiradores, alguns exemplos disciplinares, mas quando a gente fala de usar livros, tipo, assim, livro com listas de exercícios mesmo, né? Um livro didático, por exemplo, né? Ou uma apostila, enfim. Qual que é o lugar desse tipo de material numa aula disciplinar? Uhum. O livro, ele passa a ser não necessário numa aula disciplinar, mas um recurso que pode ser usado depois e com cautela. Então, por exemplo, a gente tem a preparação, tem toda a apresentação da ideia, né, em que a gente vai guiando o aluno para que ele chegue naquela verdade, que é a ideia central daquela aula. E aí, depois que ele já chegou nessa conclusão, a gente pode até fazer uma discussão ali depois disso, né? Firmar bem o que foi entendido do assunto. E depois a gente pode ir para o livro, por exemplo, para ler uma definição. Então, no caso dos compostos orgânicos, a gente já chegou ali naquela discussão, os alunos me disseram o motivo daquele nome, entendemos as regras que definiram que aquele nome deveria ser daquela forma. Depois a gente pode ir para o livro para, de fato, ler aquela regra. Então, vamos lá, qual é a regra? E aí, tá ali, eles vão fazer a leitura, vão fazer uma narração daquela regra, podem fazer a cópia da regra também no caderno. Então, o livro ele entra para trazer essa definição, meio que para formalizar. Então tá bom. Então a conclusão a que a gente chegou é essa daqui. E tá ali aquela, de forma formal que a gente aprendeu. Eles podem fazer a cópia, a narração. E o livro também entra para que eles façam os exercícios. Como eu estava falando, eu preciso saber se eles de fato compreenderam e se todos compreenderam porque é muito natural que alguns alunos tenham mais facilidade do que outros. E aí, na hora do exercício, que a gente percebe isso, se todos eles compreenderam.
E a gente usa aquela estratégia de fazer alguns exercícios com eles primeiro, né? Pra garantir que todo mundo sabe o que está sendo feito, o que está acontecendo. E depois a gente dá os exercícios para que eles façam sozinhos, mas eles mandam a resposta para a gente, né? Então, todos eles mandam individualmente. E aí eu preciso verificar se todos eles chegaram à resposta certa. Se não chegaram, a gente ainda vai fazer uma discussão do por que você chegou nessa resposta. Qual foi o seu raciocínio? E aí a gente vai conseguindo perceber os erros dos alunos, né? Onde que eles precisam, de ajuda, o que que precisa ser ajustado. Talvez alguma coisa não tenha ficado tão clara na aula quanto a gente achou. Os alunos que têm mais facilidade com química, por exemplo, eles vão entender, às vezes, mesmo que a gente não tenha sido tão claro na aula, eles vão entender muito bem. E o aluno que tem mais dificuldade, ele não vai conseguir entender se a gente não foi totalmente claro. E a gente precisa entender que isso é nosso papel agora, né? Porque a gente pode ter errado na forma como passou a informação para ele, já que não vem de um livro, mas fui eu que passei. Então, talvez eu não tenha sido clara. Então, é muito importante que a gente volte ao livro para fazer esses exercícios também. Claro que nem todos os assuntos vão ter exercícios, né? Principalmente em química, nem tudo é exercitável com cálculos ou desenhos de fórmulas. Mas sempre que possível, é legal fazer isso, para a gente realmente medir o quanto que aquela aula atingiu o objetivo, o quanto que o aluno aprendeu, e para que todos eles saiam daquela aula tendo de fato aprendido. Porque isso era uma coisa péssima, né, na escola, que a gente saía da aula sem entender nada e ficava por isso mesmo. A gente tinha que dar um jeito depois. Depois, em casa, a gente tinha que ficar estudando a noite inteira para entender aquilo que a gente não entendeu na aula. E ninguém ligava. É como Então, se, desculpa te interromper, é como se, eu estava até conversando mais cedo isso com o Marcos, né, com meu marido. Muitas vezes as aulas que a gente vê, escolas em geral, né, a gente vê por aí, é como se o professor chegasse lá para falar, olha, o tema que eu tenho para ensinar é esse aqui. E eu vou lá, eu ensino o tema, mas assim, independente, né, de terem ou não entendido aquilo ali, tipo, eu fiz a minha parte, como se fosse isso, né? Eu fui lá, dei a minha palestra e pronto, missão cumprida. isso. Mas E não aquela tem aquela. coisa é meio que, se você não entendeu, aluno, o problema não sou eu, é você que não entendeu. Eu dei minha aula, entendeu? Então você que tá com um problema. Então essa sensação é horrível. Os alunos saem das aulas achando que eles são péssimos, que eles são burros. E, na verdade, o problema não é esse, o problema é que não foi passado da forma que eles precisavam para entender, sabe? Então, a gente evita isso ao máximo. Renata, em alguns episódios a gente já falou como a narração, dentro desse método, ela tem um papel fundamental. A Bárbara já citou, né, que seria ali uma espécie de pré-retórica. Você conseguiria trazer exemplos ou mostrar se dá para encaixar também a narração nessas aulas disciplinares? Uhum, dá sim. Tanto nos conteúdos disciplinares, digamos assim, né? Por exemplo, química. Química tem muita coisa disciplinar, né? Física também. Mas isso não significa que algumas aulas não possam ser inspiradoras. Nessas aulas inspiradoras, a gente vai sim usar um livro, vamos usar, de repente, ver um documentário e fazer as narrações, assim como nas aulas inspiradoras. Dentro das aulas disciplinares, a gente tem a narração também, por exemplo, do que foi visto na aula anterior. Temos a narração do que foi aprendido na aula. A gente termina de aprender, digamos assim, terminamos de entender a nova ideia. E eu digo terminamos porque é um trabalho em conjunto, né? Todos os alunos da turma vão contribuindo e eu vou guiando. Então, no fim das contas, nós chegamos a uma conclusão. E aí, algum aluno pode narrar também o que foi que a gente aprendeu. Os outros podem complementar essa narração perfeitamente, como é feito nas aulas inspiradoras. Depois disso, a gente vai para o livro, e do livro a gente tem aquela ideia, né? A formalidade do que foi aprendido. E eles podem novamente narrar o que estava escrito ali naquele texto, que às vezes pode ser uma coisa curta, né? Mas pode ser um parágrafo maior, até um texto maior, falando exatamente aquilo que a gente discutiu na aula. Então, a narração entra aí nesses pequenos pontos da aula em que a gente vai precisar que os alunos de fato parem para
perceber o que eles entenderam do assunto, o que que assimilaram do assunto, o que que foi aprendido no dia. Então, a narração continua tendo bastante espaço nas aulas disciplinares. Excelente. E, aliás, eu acho que esse é um tema, Anne, não sei o que que você acha, mas a gente precisa dar uma atenção maior para ele aqui no nosso podcast. A gente tem que falar mais sobre narração, explicar mais, né? O que que é isso exatamente que os gregos usavam no treinamento ali de pré-retórica e que continuou sendo usado por vários educadores, passando por Quintiliano, né, e muitos outros ao longo da história, e que agora sai aí nos artigos modernosos, né, de ciência, falando super bem, né, da retrieval practice, free recall, justamente essa habilidade de você colocar com as suas palavras aquilo que você aprendeu como uma ferramenta de retenção do aprendizado, né? Algo que te ajuda a solidificar aquilo que você aprendeu. Então, mas acho que isso dá para falar no próximo episódio, né? Para também não ficar muito longo aqui. Com certeza, com certeza. Aí, o engraçado quando a Renata estava falando sobre o vento. E aí veio o vento cortante. Eu queria falar, ai, professora, um vento cortante está passando aqui agora, nesse momento. Mas foi muito bom, Renata, tê-la conosco. Espero que você esteja aqui mais vezes também, não é, Bárbara? Para falar sobre Sim, outros. com certeza. E também aproveito para deixar uma dica, pessoal, para vocês aí que não se sentem assim muito preparados para tratar de hidrocarbonetos ramificados ou coisa do tipo. Nós temos aulas aqui na academia, aulas de ciências, né, desde os pequenininhos, né, a partir dos 6 anos, mas também aulas para o ensino médio, de química, de física, de biologia. Tudo nesse formato que você está vendo aqui, né? A gente está gravando no Zoom, as nossas aulas também são no Zoom, e sempre poucos alunos para que todos consigam falar com o professor. Isso é muito caro, muito precioso para a gente, né? Porque não dá, justamente, é o que vocês estão vendo que a gente está discutindo aqui. O professor não vai chegar lá para ficar palestrando. Então, não dá para ser um professor e 40, 50, 60 alunos. Não. Como é que você vai fazer todo esse momento que a Renata descreveu? A gente está trocando ideias ali para chegarmos juntos àquela conclusão, dá o clique e depois você pega no livro e tá ali aquela definição. Tipo, uau, né? Eu tô me sentindo muito cientista, né? Eu cheguei sozinho à conclusão que estava no livro. É totalmente diferente de você já partir do livro, né? Já começa com o livro, aí você lê aquela definição que você nem entendeu, aí você já começa meio frustrado a aula, tentando o que você vai fazer. É totalmente diferente a abordagem, para isso a gente precisa de turmas mais enxutas, para que todos possam falar, possam se ouvir e possam participar. Então, as nossas aulas são assim, para grupos ao vivo, né, com essa interação, nada daquela aula passiva que você fica ali só assistindo, né, e torcendo para entender. Não, o professor está ali para garantir que você entenda, inclusive. Ele não vai descansar enquanto você não assimilar, porque ele está ali para te pedir para contar com as suas palavras o que você aprendeu, que é justamente essa narração que a gente comentava. Então, a gente vai deixar as informações na descrição desse vídeo para você entrar em contato, saber mais, né? Como que você pode participar das nossas aulas aqui na Academia DD. Muito bom. Então, Renata, fica o convite para um próximo episódio. Obrigada, adorei. E mais uma vez, muito obrigada. E obrigada também a você que nos assistiu por nos acompanhar até aqui. Se você ouviu até o final, deixe um comentário sugerindo quais os temas que você gostaria de ver nos próximos episódios. E enquanto isso, sigamos o conselho de Charlotte Mason e vamos tentar, ainda que de forma imperfeita, fazer da educação a ciência das relações. Em outras palavras, tentar, em cada disciplina, levar a criança a trabalhar com ideias vivas. Neste campo, pequenos esforços são honrados com grandes recompensas. E percebemos que a educação que oferecemos excede tudo o que pretendíamos ou imaginávamos. Até a próxima. Tchau, tchau.